Vamos seguir agora para a nossa última doença, nosso último tipo de anemia hiperproliferativa dessa nossa conversa, mas de extrema relevância, a anemia megaloblástica. Vamos entender um pouco da fisiopatologia. O que é que acontece na anemia megaloblástica? A gente precisa da vitamina B12, do ácido fólico, duas principais causas da anemia megaloblástica, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, para a produção das bases purinas e pirimidinas, tá certo? Então eles são importantes para a síntese de DNA. Se a gente tem um bloqueio na síntese de DNA pela falta desses nutrientes, a gente vai ter o quê? Um núcleo que não consegue se dividir. O citoplasma, ele cresce, tá certo? Cresce, se prepara para a divisão celular, mas o núcleo não acompanha porque não há produção de DNA. Então, o material genético não duplica. E ele vai afetar especialmente o quê? Células de alto turnover, então células da medula óssea e do trato gastrointestinal. O que é que a gente encontra lá na medula óssea? Megaloblastos. O que é que significa? Blasto significa células jovens e megalo significa grande. Então, o citoplasma que cresceu para se dividir e o núcleo não acompanhou, ele fica muito grande, portanto, a gente encontra células jovens grandes na medula óssea megaloblástico, que são interpretadas como células defeituosas, tá certo? E são destruídas dentro da própria medula óssea, tá certo? Por células que fazem a limpeza da medula por macrófagos no processo chamado eritropoese ineficaz. Então, a gente tem destruição de células jovens, não apenas da série vermelha, mas da série branca, ou seja, dos leucócitos, e da série megacariocítica de plaquetas dentro da própria medula óssea. Então, a destruição das células sanguíneas é dentro da medula óssea e não na periferia. Não ocorre hemólise, tá certo? A destruição não é no sangue, não é na circulação, é dentro da medula óssea. Vamos entender um pouquinho agora, pessoal, essas vias metabólicas, tanto da vitamina B12 quanto do ácido fólico. Então, essa enzima chamada metionina sintetase, ela tem como cofator a vitamina B12. E o que é que ela faz? Ela pega um grupamento metil do metiltetraidrofolato, que é a forma de folato circulante e inativa, e doa esse grupamento metil para a homocisteína, que vai se transformar em metionina. Esse metiltetraidrofolato se transforma em tetraidrofolato, que é o folato intracelular, é o folato ativo, que será utilizado para a síntese de DNA. Então, se a gente não tem o folato, o ácido fólico, ou se a gente não tem vitamina B12, essas reações não irão acontecer. Então, vai haver um bloqueio na síntese de DNA e vai haver um aumento de homocisteína, tá certo? Porque ela não vai se transformar em metionina. Então, percebam que deficiência de ácido fólico ou deficiência de vitamina B12, ambas levam ao aumento de homocisteína, tá certo? Percebam isso, isso é importante para diagnóstico. Essa segunda parte da via metabólica só tem participação da vitamina B12, que vai agir novamente como cofator de uma outra enzima que vai transformar o ácido metilmalônico em succinil com a enzima A. Essa reação é importante para a mielinização dos neurônios, tanto no periférico quanto no sistema nervoso central. Se a gente não tem vitamina B12, a gente não vai ter produção de succinil com a enzima A e vamos ter um aumento do ácido metilmalônico. Mas aqui ó, só tem participação da vitamina B12, então só o que aumenta o ácido metilmalônico é deficiência de B12 e não de ácido fólico. Então, a gente vai utilizar o ácido metilmalônico para o diagnóstico de deficiência de B12 e aqui justifica a toxicidade neuronal pela desmielinização, a falta de mielinização quando a gente tem deficiência de vitamina B12. Deficiência de ácido fólico, quando é que a gente vai ter? Então, ácido fólico está presente especialmente em vegetais verdes. A gente não produz, pessoal, ácido fólico nem vitamina B12, a gente precisa ingerir. Vegetais verdes são os principais componentes que têm ácido fólico, a absorção principal é no delgado proximal e o reservatório é no fígado. Indivíduos que têm uma dieta normal e de repente param de ingerir ácido fólico, ele tem um estoque que dura 4 a 5 meses. Então, durante 4 a 5 meses ele não vai ter deficiência de ácido fólico, porque o estoque consegue dar conta. Causas de deficiência de ácido fólico. Principal, dieta inadequada. Então, indivíduos etilistas, alcoólatras, são indivíduos de risco, indivíduos com anorexia nervosa, crianças que só fazem se alimentar com leite de cabra, que não contém quantidade boa de ácido fólico. Situações de utilização exagerada, como gravidez, hemólise crônica. Então, todo paciente com hemólise crônica tem que repor ácido fólico. Malignidade, doenças esfoliativas da pele, como psoríase, e também a gente pode perder ácido fólico na membrana de hemodiálise. Por isso que muitos pacientes de dialítese precisam repor ácido fólico. Má absorção, a gente tem algumas doenças, especialmente a doença celíaca, e prejuízo no metabolismo. Algumas drogas podem inibir a dihidrofolato redutase, substância importante para o reaproveitamento do ácido fólico. Então, metotrexato é o principal deles, por isso todo paciente que faz metotrexato, a gente precisa repor o ácido folínico, tá certo? Para evitar anemia megaloblástica. Pirimetamina, pentamidina, trimetoprim e o álcool também podem interferir nesse metabolismo. Já em relação à vitamina B12, diferentemente do ácido fólico, que é proveniente especialmente de vegetais verdes, aqui são os alimentos de origem animal que fornecem a vitamina B12 para a gente, já que a gente também não a produz.
Principal causa, má absorção. Então, má absorção é a principal causa de vitamina B12. Por que isso, pessoal? Porque a gente precisa de quantidades muito pequenas de vitamina B12. Esse reservatório do fígado consegue manter a produção adequada, tá certo, de DNA, consegue manter a quantidade de vitamina B12 do nosso organismo de forma apropriada por 3 a 6 anos. Então, a gente consegue lidar bem com a falta de vitamina B12. Agora, quando a gente tem uma má absorção, aí é o período de maior risco para a deficiência de B12. Então, como a má absorção é a principal etiologia, vamos entender um pouquinho como se dá a absorção da vitamina B12 para a gente entender as suas principais etiologias. Então, seguinte, quando a gente ingere a vitamina B12, ela vem de que forma? Ela vem associada à proteína dos alimentos. Quando ela chega lá no estômago, a acidez do estômago, tá certo? E as pepsinas também lá do estômago vão fazer o quê? Vão separar a vitamina B12 das proteínas alimentares, e essa vitamina B12 vai se ligar ao ligante R, que é produzido lá na boca, na saliva, é deglutido e se liga a B12 lá no estômago. Então a B12 se liga ao ligante R, tá certo? E o que é que vai acontecer depois? Vai chegar lá no duodeno, uma vez no duodeno, vai ser submetida à ação das proteases pancreáticas, especialmente as tripsinas, e no meio alcalino vai haver a separação da vitamina B12 desse ligante R. Depois da separação da vitamina B12 do ligante R, a vitamina B12 vai se ligar ao fator intrínseco, preste atenção aqui. E esse fator intrínseco se liga a B12 no duodeno, mas ele é produzido aqui, ó, nas células parietais do corpo e fundo do estômago. Então esse fator intrínseco é fundamental para a absorção. Ele vai se ligar a vitamina B12 lá no duodeno, e quando chega no ilho terminal, preste atenção a isso, o ilho terminal é que se dará a absorção da vitamina B12 ligada a fator intrínseco. Então a gente precisa de uma boa ingesta de vitamina B12, precisa da acidez gástrica e das pepsinas gástricas, a gente precisa da produção do fator intrínseco pelas células parietais do estômago, a gente precisa de um pâncreas funcionante para a produção de suas proteases, a gente precisa de, tá certo? O duodeno aqui não é o local de absorção, mas a gente precisa de quê? De um ilho terminal íntegro para absorver B12. Então todas essas estruturas são fundamentais para a absorção de B12 e qualquer alteração em uma dessas estruturas pode levar à sua deficiência. Então, deficiência da ingesta de B12 apenas vegetarianos estritos, porque a gente encontra B12 em alimentos de origem animal. A gente precisa do pâncreas, tá certo? Especialmente da sua tripsina, para separar, tá certo? O ligante R da vitamina B12 precisa, então insuficiência pancreática exócrina pode levar à deficiência de B12. A acidez gástrica também é importante, então indivíduos que têm acloridia, uso de inibidores de bomba de próstata pode predispor. Indivíduos gastrectomizados, especialmente gastrectomia total, tem um risco alto de deficiência de B12. Anemia perniciosa, que é uma doença autoimune, que a gente tem um ataque às células parietais do corpo e fundo gástrico, diminuindo a produção do fator intrínseco, tão essencial para a absorção da B12. Doenças que acometem o intestino, especialmente o ilho terminal. Então, hiperproliferação bacteriana. As bactérias vão competir com o nosso organismo pela B12. E se doenças que acometem o ilho distal, doença de Crohn, tuberculose, linfoma e a metformina. A metformina, pessoal, o que é que ela pode fazer? Ela pode competir pelo sítio de absorção da vitamina B12. Então, por isso que muitos autores recomendam a gente acompanhar a cada 6 meses ou a cada 12 meses com dosagem de B12 em indivíduos que fazem uso crônico de metformina, especialmente quando de um uso mais prolongado por mais de 4 anos. Como é o quadro clínico e laboratorial da anemia megaloblástica? Para ambas as anemias megaloblásticas. Então, não tem reticulocitose, desculpem, obviamente, porque a aula é de anemia hipoproliferativa. A gente vai ter uma anemia macrocítica. Quando o VCM é maior do que 115, 120, isso é quase patognomônico. Então, dentro de um contexto clínico adequado, VCM maior do que 115, 120 é anemia megaloblástica, tá certo? A primeira, segunda e terceira hipótese. Temos um aumento pronunciado do DHL, maior até do que nas anemias hemolíticas. Há um aumento de bilirrubina indireta, então isso não é por hemólise, pessoal, é por destruição dos precursores hematopoéticos dentro da medula óssea, pela eritropoese ineficaz. Podemos encontrar macroavalócito, por motivos não bem claros, um aumento do risco de trombose venosa, neutrófilos plurissegmentados, neutrófilos plurilobulados, hiperlobulados, a gente tem diagnóstico de megaloblástica. Então, apareceu isso no esfregaço de sangue periférico sem anemia megaloblástica. Podemos ter uma pancitopenia, que costuma aqui ser leve, e pelo acometimento das células de alto turnover do trato gastrointestinal, a gente pode ter glossite, quelite, diarreia, anorexia, perda de peso e até uma hiperpigmentação transitória reversível. Alguns autores dizem que é só na deficiência de B12, outros dizem que na deficiência de ácido fólico a gente também pode ter. E a medula óssea como é que vai estar? Apesar de a gente ter uma pancitopenia, a medula óssea vai estar hipercelular. Ora, André, por que a medula óssea está hipercelular se tem uma pancitopenia? Porque
está hipercelular, mas às custas de quê? De células jovens grandes, de megaloblastose. Essas células jovens, elas não conseguem chegar à periferia, porque elas são destruídas, lembra, pela eritropoese ineficaz dentro da própria medula óssea. E uma coisa importante, se o paciente tem sintomas neuropsiquiátricos, demência, neuropatia periférica, tem uma ataxia de marcha, a gente tem que pensar em deficiência de B12. Embora alguns autores coloquem que na deficiência de ácido fólico a gente pode ter algum desses sintomas, mas via de regra, pessoal, o que é válido, sintoma neuropsiquiátrico é por deficiência de B12. Então, conceitos gerais da deficiência de B12. A gente pode ter a síndrome de degeneração combinada da medula ou de degeneração combinada subaguda da medula. O que é isso? A gente pode ter uma desmielinização do sistema nervoso central. Então, a gente pode ter desmielinização do funículo lateral ou piramidal da medula, ou então do funículo posterior responsável pela acessibilidade proprioceptiva e vibratória. Então, a gente pode ter essa síndrome na deficiência de B12. A gente pode ter o aumento do ácido metilmalônico, que é exclusivo dessa deficiência. Quando a gente tem um quadro clínico típico e a B12 dosada no sangue é menor do que 200, estamos autorizados a fazer o diagnóstico. Alguns autores colocam menor do que 150, que geralmente é menor do que 100, mas menor do que 200 já estamos autorizados. Principal etiologia é uma anemia perniciosa, é uma doença autoimune, mais comum em mulheres idosas e brancas. Se é doença autoimune, vai vir junto com outras doenças autoimunes, com hipotireoidismo, certo? Pode vir também com vitiligo, com diabetes. O risco da anemia perniciosa é de gastrite atrófica, que pode levar ao adenocarcinoma gástrico. É por isso que a gente muitas vezes faz endoscopia nesses pacientes. Você deu o diagnóstico de anemia perniciosa, faz endoscopia, ou então se o indivíduo tem sintomas gastrointestinais, também faz para afastar o adenocarcinoma gástrico. Não é para dar o diagnóstico de anemia perniciosa. O diagnóstico a gente chega pela dosagem do antifator intrínseco, que ele não é tão sensível, está presente em 50% a 70% dos casos, mas tem uma especificidade maior do que 90%. Então apareceu, é diagnóstico. Anticélulas parietais têm uma sensibilidade em torno de 90%, mas a especificidade varia em torno de 50%. Então não permite confirmar o diagnóstico, certo? Uma coisa interessante. Dosagem de vitamina B12. Quando menor do que 200, 160, 150, de acordo com alguns autores. Mas aqui a gente vai adotar menor do que 200, que é a maioria das referências. Dentro de um contexto clínico adequado está feito o diagnóstico. Entre 200 e 300 a gente fica na dúvida, é um valor borderline. E maior do que 300, praticamente afasta a deficiência de B12. Se a gente tem dúvida sobre o diagnóstico, pode fazer o teste terapêutico. Começa a tratar com vitamina B12, uma dose de 1000 microgramas semanais, administração intramuscular, por 3 semanas e acompanha-se a melhora dos parâmetros e a melhora da anemia. Deficiência de ácido fólico, conceitos gerais. Não ocorre manifestações neurológicas, apesar de alguns autores colocarem essa possibilidade, mas via de regra, a maioria da literatura diz que não ocorre. Principal etiologia, etilismo, e aumenta apenas homocisteína, não aumenta ácido metilmalônico, certo? Diagnóstico pode ser feito em um quadro clínico apropriado e um ácido fólico sérico menor do que 2. Cuidado, o indivíduo internou, suspeitou de anemia megaloblástica, escolhe logo o ácido fólico, porque a própria dieta e hemotransfusão pode alterar a dosagem do ácido fólico, certo? Então a gente dosou o ácido fólico, menor do que 2 no contexto clínico, feito o diagnóstico. Entre 2 e 4 a gente fica na dúvida, maior do que 4 o indivíduo tem ácido fólico adequado, não é deficiência dela. Se a gente tem dúvida, a gente pode lançar mão da prova terapêutica, assim como fizemos na deficiência de vitamina B12, com um adendo aqui, pessoal. Seguinte, antes de a gente fazer o teste terapêutico com reposição de ácido fólico, temos que confirmar ou afastar a deficiência de B12 antes. Por quê? A gente viu que as vias metabólicas elas são superponíveis. Então, se a gente tem uma deficiência de B12 e faz ácido fólico, pode corrigir parcialmente as alterações hematológicas, mas as alterações neurológicas não, elas continuam a piorar e podem se tornar irreversíveis. Então, tem que confirmar a deficiência de B12 antes de fazer reposição de ácido fólico, especialmente como prova terapêutica. Na dúvida, a gente repõe os dois e acompanha, certo? E como vai ser o tratamento? No caso da deficiência de vitamina B12, geralmente a gente faz por administração intramuscular, porque a maioria das causas é por anemia perniciosa, por má absorção, tá certo? Então a gente tende a fazer por via intramuscular, especialmente em pacientes com anemia mais grave, ou então com sintomas neurológicos. E a gente tem algumas apresentações, a gente tem essa Crono-B, que é a cobalamina cronoativa, a gente tem a dosagem de 5.000 microgramas, temos o citoneurin, que além da vitamina B12, a gente tem também piridoxina, que é a vitamina B6, e a tiamina. É só a gente descartar as ampolas de tiamina e piridoxina, que vem as duas numa ampola, e pegar a ampola, tá certo, da cianocobalamina, da B12, e repor só a cianocobalamina. A gente tem apresentações tanto de 5.000 microgramas quanto de 1.000 microgramas. A gente tem várias formas, tá certo? Várias posologias. Pode fazer a cada 1 a 7 dias por um mês. Existem várias formas de
de posologia, então qualquer uma delas está adequada. Nesse primeiro mês a tendência é fazer mais intensa. Tem gente que faz diariamente na primeira semana, depois em dias alternados na segunda semana, depois faz uma vez por semana por mais 3 semanas. Tem gente que faz em dias alternados na primeira semana, depois uma vez por semana até completar um mês, depois deixa mensal. Então são vários esquemas aceitos. E aqui interessante, apesar da recomendação ser 1000 microgramas, as apresentações mais comuns que a gente tem é de 5.000. Não tem problema, a gente faz porque não tem superdosagem, não é tóxica, tá certo, a vitamina B12. Depois que a gente faz essa reposição inicial mais agressiva no primeiro mês, a gente pode repor a cada 1 a 3 meses. Geralmente um mês para cianocobalamina e a cada 3 meses para hidroxicobalamina. A gente ainda pode fazer a forma oral em doses altas, porque 1% da B12 é absorvida de forma passiva sem o fator intrínseco. Se a gente fizer altas doses por via oral diária, também é efetiva, e a gente pode fazer na apresentação sublingual, que é essa que está aqui, é o dose master. Então a gente pode fazer sublingual, a reposição também. Mas a maioria dos autores colocam que casos mais graves acabam preferindo a via intramuscular. Ácido fólico. A gente tem várias formulações de ácido fólico, trouxe só aqui para exemplificar. Geralmente a gente fica na dose de 1 a 5 miligramas por via oral por dia. Se o indivíduo faz uso de metotrexato, a gente utiliza o leucovorin, o ácido folínico, porque o metotrexato inibe a dihidrofolato redutase. E aqui, de forma semelhante, pessoal, ao que a gente comentou para a anemia ferropriva, a gente evita hemotransfusão. Então, anemias carenciais, os indivíduos toleram bem níveis de hemoglobina baixo e respondem rápido à reposição do nutriente, à reposição do nutriente que está carente, sem precisar de hemotransfusão. E como é a resposta ao tratamento? É parecida com a anemia ferropriva, mas aqui a gente já observa uma melhora de sensação de bem-estar quase que imediata, DHL e bilirrubina já começam a cair com 1 a 2 dias de reposição, pico de reticulose 5 a 7 dias. Ah, André, é diferente da anemia ferropriva? Não, pessoal, 5 a 7 dias, 7 a 10 dias, tanto faz, isso é variável na literatura. Hemoglobina, de forma semelhante à ferropriva, começa a subir com 1 a 2 semanas, mas só vai normalizar, pessoal, geralmente ao final de 2 meses. Os neutrófilos hipersegmentados ou plurissegmentados desaparecem com até 2 semanas. A leucopenia e plaquetopenia melhoram com 1 a 4 semanas e os sintomas neuropsiquiátricos podem demorar a melhorar, podem demorar 3 a 6 meses, alguns até 12 meses. Lembrar que quanto mais eu atraso no tratamento, quanto mais ele demora a tratar, a gente pode ter esses sintomas neurológicos podem não ser totalmente reversíveis, certo? E se a gente não consegue identificar a causa, ou então não consegue corrigi-la, o indivíduo vai fazer a reposição indefinidamente. Certo? Lembrar o seguinte, pode haver hipocalemia na primeira semana, então temos que monitorizar o quê? O potássio. Por quê? O potássio é o principal cátion intracelular. Se a gente vai ter uma produção absurda de células hematológicas, porque a gente está dando a matéria-prima para a formação de novas hemácias, e aqui não é só de hemácia, aqui é de plaquetas e de leucócitos, a gente vai ter muita captação do potássio do meio extracelular para o intracelular dessas células novas que estão formando. Então a gente pode ter uma hipocalemia na primeira semana, cuidado, monitorizar o potássio, que pode haver necessidade de reposição. E era isso, pessoal, que a gente tinha para conversar sobre esse tema de absoluta relevância. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos.